Olá, por que você não devia manipular pessoas? Meu nome é Ivan Zanck, eu sou mentor e treinador e se você já me acompanha por aqui, deixa o seu like que você sabe que é garantido. Esse conteúdo vai servir para você e servir para mais alguém, me ajude a chegar marcando o nome dessas pessoas ou compartilhando esse vídeo com ela. Bom, antes de entendermos melhor por que você não deveria manipular pessoas, e a gente vai falar também por que você e como você pode se proteger de manipulações, é necessário entender o que é manipulação. Manipulação, né, o significado da palavra tem a ver com você colocar as mãos, você mexer. Ela por si só não é nenhum problema. A questão é quando você faz isso em detrimento da vontade da outra pessoa. Então eu vou falar um pouco aqui sobre influência, persuasão e manipulação, para que você possa entender mais claro quando você estiver jogando esses jogos, se você é empreendedor, empresário, simplesmente você está numa relação interpessoal, existem momentos de negociação, onde a comunicação faz a total diferença e talvez sem querer você possa estar usando de argumentos, artifícios que não são tão legais. A gente vai entender isso um pouco mais. Vamos lá, primeiro eu preciso entender o seguinte: influência é a capacidade que você tem de gerar uma mudança na outra pessoa, através da tomada de decisão dessa pessoa. Então, muitas vezes você que é um empresário, muitas vezes um gestor, se sente só porque você precisa ser exemplo. Muitas vezes não tem com quem conversar, com quem falar. Você não pode parecer ou demonstrar fragilidade. E todo o teu comportamento, e por que isso é necessário, influencia aquelas pessoas que estão ao teu redor. Então, a influência ela se dá através do exemplo, através de resultado. Então, muitas vezes, um resultado que você está tendo, a pessoa olha, quer e ela começa a querer imitar ou fazer igual para ter o mesmo resultado. Eu não vou aprofundar em todas as escalas aqui da influência, mas ficando claro, influência é o meio pelo qual eu estimulo a mudança da outra pessoa baseada no que eu estou fazendo. Persuasão já é uma escala um pouquinho mais ousada. Persuasão, eu tenho um interesse específico na mudança da pessoa e eu vou procurar me adaptar para conseguir, através de argumentos, através da minha influência, persuadir ela a fazer algo. Eu não tiro dela a capacidade dela decidir sobre isso. Mas como que eu consigo me tornar mais persuasivo? Me moldando a ela. Tem várias técnicas, né? A PNL usa muito essa parte de rapport, onde você pode se identificar com a pessoa, às vezes no mesmo tom de voz, às vezes no mesmo ritmo que ela fala, ou no mesmo ritmo que ela fala, na mesma altura, enfim. Você pode espelhar os seus gestos, né, com cuidado para não parecer um macaquinho, ela cruza o braço, ela estende, estende, mas você conseguir gerar uma certa sintonia. E pode também, através dos teus argumentos, você convencer a pessoa a mudar um posicionamento, uma ideia. Então a persuasão é a tua capacidade de se moldar o suficiente para influenciar alguém especificamente. Por isso que isso é muito forte na arte da venda, porque muitas vezes quando você está lidando com pessoas, pessoas têm personalidades diferentes, formas de agir diferentes, reações do ego diferentes. Quanto mais você entender de comportamento, quanto mais você entender de personalidade, seja através do Enneagrama, seja DISC, seja, enfim, vários estudos aí, né, tanto de, não é de avatar, de arquétipos, né, que tinha assumido essa palavra, você vai conseguir de alguma forma se moldar para a tua comunicação ser mais persuasiva. Então você se molda em relação à pessoa, mas ainda assim ela tem a capacidade de decidir sobre isso. Manipulação é quando você tem um interesse específico de uma mudança na outra pessoa e você tira dela o poder de decisão. Ou seja, você interfere diretamente na capacidade de decisão dela, tirando o poder dela. Isso pode se dar com jogos emocionais. Por que as pessoas falam de pessoas narcisistas, pessoas tóxicas e assim sucessivamente? Porque essas pessoas usam de vários movimentos e exploram as fragilidades da outra pessoa. Às vezes um elogio faz a pessoa se moldar,
Às vezes uma crítica faz a pessoa se defender e você vai interferindo no campo de decisão dessa pessoa. Por que não é legal? Porque, primeiro, você não deveria fazer isso, simples assim. E segundo, se você é uma pessoa que quer construir resultados a longo prazo, o que acontece quando a pessoa percebe que você está manipulando ela? Não vai dar bom, né? Então, eu trouxe aqui para a gente entender um pouco melhor sobre isso, e aí nós vamos explorar toda essa parada aqui. Eu desenhei isso aqui para ser um diapasão. O que é um diapasão? É um aparelhinho que você bate e ele emite uma vibração. Conforme a espessura, o comprimento dele, ele vai dar um comprimento de onda, uma frequência. E existem estudos que o pessoal vibra um diapasão de um lado, colocando outro diapasão do outro lado. Se esse diapasão tiver conforme as mesmas características, eles vão entrar em ressonância, ou seja, a vibração que é emitida daqui para lá, gradativamente começa a gerar uma vibração aqui. Então é como se ficassem reverberando essa energia. Então, quando você pensa em termos de influência, vamos imaginar que você é esse diapasão. Você vibra e aquilo influencia a outra pessoa. Sejam hábitos bons, como por exemplo, sei lá, academia, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa organizada, disciplinada, cumprir aquilo que combina, ter palavra, enfim, você pode elencar muitos itens. Aquilo que você está literalmente vibrando, não só para cá, né? A vibração ela é para todos os lados. Você vai entrar em ressonância com a outra pessoa e às vezes ela vai vibrar. Por que é tão importante às vezes você querer estimular um filho a fazer um esporte? Se você não faz um esporte, vai ser complicado, vai ser mais difícil, a não ser que parta dele. Às vezes também acontece, parte do outro a ressonância, na verdade, sempre as pessoas vão estar ressonando coisas diferentes e por isso também, depois a gente vai falar sobre isso, a questão de você saber com quem você quer viver na sua vida. Por que é tão importante você saber selecionar quem fica, quem não fica na sua vida? Isso pode dar um outro conteúdo aí, se você achou legal, fale sobre isso. Então, influência, resumidamente, eu vibro aquilo que eu quero e eu posso estimular uma mudança através da vibração do outro, fazendo a analogia do diapasão. Persuasão, eu ajusto o que eu tenho para ajustar no meu diapasão, por exemplo, aqui seria espessura, altura, porque eu quero gerar uma frequência específica para sintonizar com aquele outro diapasão que eu já sei como é. Então eu estou trabalhando o meu poder de flexibilidade interna minha, dentro das minhas habilidades de comunicação, de como me mostrar, de como agir, de como fazer, interagindo com a outra pessoa, também com argumentos e tudo mais, para influenciar ela de uma forma mais firme. Lembrando que até aqui ela também tem o direito dela de vibrar ou não, por isso que ela tem as características dela. Já manipulação é como se eu tentasse roubar. Como assim? Ah, eu estou esperando a vibração dela? Não, eu vou lá e eu pego com a minha mão e vibro ela. Eu mexo, tiro a liberdade da decisão dela. Ou eu amarro algum anteparo porque eu quero uma frequência diferente do que ela está fazendo. Então eu estou tirando a liberdade, digamos, dessa outra parte de vibrar de acordo com como ela quer. Ou seja, normalmente manipulação é algo que eu puxo para mim e a partir disso eu não estou nem aí com o resultado do outro, o que ele quer ou deixa de querer. Então, isso não é legal. Agora, como é que nós podemos começar a tirar isso aqui para a nossa vivência, né? Se você é um líder, muitas vezes você tem que estar muito preocupado não só com o que você fala, mas com a congruência, o que você está agindo, o que você está falando, porque senão você não vai conseguir o outro resultado. Eu lembro uma vez uma aluna minha que era a diretora de uma universidade e ela chegou até mim através da indicação de um superior dela, que era um gestor desse grupo de universidades. Ele falou assim, ela tem uma dificuldade enorme de conseguir engajamento da equipe dela, da unidade dela. Você pode ajudar? Posso. E nós começamos a trabalhar. Só que aí já entra um detalhe. O chefe dela para com ela
persuadiu, influenciou e ela veio. Eu não sei a que ponto, eu não sabia a relação anterior, não posso dizer que talvez ele não tenha forçado ela a vir, seria uma manipulação. Mas essa não é a questão. A questão é que ela veio e começou a se trabalhar para conseguir engajar as pessoas. E ela começou a mudar a forma de se comunicar, a forma de se mostrar, se fazer. E aí um dia ela veio me falar que não estava funcionando. Eu falei assim, mas como não está funcionando? E aí eu pedi para ela me contar, por exemplo, o que ela tinha feito. Ela me falou várias coisas positivas que ela tinha feito, ela me contou vários avanços que ela tinha feito. E num determinado momento eu pedi, me dá um exemplo onde você sentiu que a coisa não andou. Ah, um dia nós precisamos ficar organizando uns arquivos ou algo do gênero dentro da universidade e fizemos um mutirão, combinamos que todos ficariam à noite, ficaria até mais tarde para colocar aquela tarefa em dia. Falei, tá, não, eu combinei com eles. E aí, não, encomendei pizza para todo mundo. E aí tal, e você, não, aí eu tinha um compromisso com a minha filha e tal, eu fui para casa jantar com ela, fui. Ou seja, ela criou uma vibração dela, onde ela verbalizou coisas que poderiam engajar, mas as ações dela não estavam congruentes. Ela não estava liderando, ela estava manipulando aquele pessoal. Por quê? Porque dentro dela não tinha exemplo. Ou seja, a vibração que ela queria deles, ela não estava dando. Então, para você conseguir muitas vezes engajamento das pessoas, é necessário você vibrar aquilo que você quer que elas venham. Nos relações humanas, às vezes você quer pessoas melhores na sua vida. Se você não tiver clareza de quem são, o que fazem essas pessoas melhores, você vai ficar repetindo. Às vezes em relacionamento amoroso, eu escuto muito, puxa, já ouviu falar aquela pessoa que tem o dedo, o pessoal fala como é que é, dedo podre, né? Só escolhe mal. Por quê? Porque ela vibra isso. Tá, Ivan, mas por que ela vibra isso? Aí a gente vai entrar numa esfera bem mais profunda. Ah, talvez porque teve uma situação com o pai, teve uma situação com a mãe, teve uma situação traumática, aí tem várias situações. Por isso também, fazendo uma pausa, quando eu falo de trabalhar resultado de empresário, de líder, você tem que descobrir o porquê ele se move. E o porquê ele se move muitas vezes está condicionado e principalmente limitado pelas experiências prévias. Então não adianta eu trabalhar a venda com ele se eu não descobrir por que ele não vende tudo que poderia ou não fecha os negócios. Às vezes você vai atrás e descobre que ele está baixando o preço, ele está achando que não vale, ele está colocando dúvida no negócio e você vai começar a ver ele ter um sentimento de baixa autoconfiança. Ou então ele acha que ele não é merecedor ou que ele não se permite. Enfim, cada caso é um caso específico. Mas normalmente você precisa fazer um ajuste na causa para daí sim na consequência.